por isso que a gente vai pro primeiro assunto, que já começa com uma vinheta clássica da história da televisão brasileira do ano de 1995. Carnaval da Manchete. Carnaval da Manchete, né? Um clássico da televisão brasileira. E por quê? Porque a Manchete, ela foi uma emissora essencialmente carioca, né? Tinha muito essa vinculação com o universo do Rio de Janeiro, de uma forma geral. Desde 1984, desde o primeiro ano já, nós tivemos aí, desde o primeiro ano pós início das operações da Manchete, a gente teve já o primeiro carnaval transmitido pela própria Manchete. Aqui temos um anúncio clássico dessa época, eu quero aqui creditar, é claro, a nossa pesquisa diretamente ao site manchete.org, um site maravilhoso para falar sobre a história e preservar a história da Manchete, e nós temos aqui um texto valoroso sobre essa trajetória do Carnaval da Manchete desde o início, desde os anos 80 até depois, mais para frente, quando a gente tem as principais disputas com a Globo, né? Então nós temos aqui a matéria dizendo o seguinte: Adolfo Bloch tinha admiração especial pelo poder que o Carnaval tinha de unir os brasileiros de culturas, setores e classes sociais diferentes. Por consequência, as revistas Manchete já faziam grandes coberturas do espetáculo, tanto nas edições extras de Fatos e Fotos, Manchete e Amiga também, recheadas de imagens de todo o Brasil. Bom, tivemos uma traição de carnaval aqui em 1984, porque o primeiro carnaval da Manchete foi neste ano de 1984, ano da inauguração do Sambódromo especificamente, e aí nós temos aqui, segundo a matéria do manchete.org, a ideia de que até então, todas as escolas desfilavam no domingo em uma grande avenida da cidade, onde todos os anos eram colocadas e retiradas arquibancadas para o público, né? A Globo e eventualmente Band e TV Educativa costumavam transmitir partes do evento. Naquele ano, a estreante Manchete acabou conseguindo a exclusividade dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio, depois que a Globo desistiu das negociações por conflitos com o governo de Leonel Brizola. Segundo Boni, então o superintendente executivo da emissora, o abandono, na verdade, foi parte de um acordo com a Manchete, segundo o qual a jovem aliada assumiria a negociação com o governo estadual e depois repassaria parte dos direitos para a Globo. Vale lembrar que no discurso de inauguração da Manchete, o Adolfo Bloch fala sobre a amizade que ele tem com Roberto Marinho e tudo mais, ele fala sobre essa característica. Então houve provavelmente uma crença de que este carnaval seria compartilhado, mas foi uma traição de carnaval, né? Conforme o site fala aqui, falando o seguinte: segundo Boni, a Manchete não honrou o compromisso, sequer atendeu ligações telefônicas. Luiz Santoro, apresentador que na época ancorava a segunda edição do Jornal da Manchete, faz uma correção. Ele próprio testemunhou o momento em que Adolfo Bloch atendia uma ligação e explicava em tom de lamentação que não poderia fazer aquilo, repassar os direitos à Globo. Ana Bentes Bloch, viúva do Adolfo, em entrevista ao programa Ver TV da TV Brasil, afirmou que o governo do Rio realmente teria feito essa exigência à Manchete, já que o próprio governo havia reclamado à imprensa o fato de a Globo ter exigido que os desfiles continuassem apenas no domingo para manter a transmissão adequada à sua grade. Mas quem conheceu o perfil político de Adolfo acredita que ele possa ter criado esse argumento para amenizar o desgaste que sua decisão teria. Paulo Stein entrou em cena, né? O Paulo Stein, que teve uma grande importância na cobertura do Carnaval da Manchete de forma geral, né? Tivemos aí a presença dele já nesse primeiro carnaval, com toda essa pompa e circunstância, né? A emissora que começou a transmissão ter essa característica, e nós tivemos 84 horas de transmissões dedicadas ao carnaval. Além de Paulo Stein e Pamplona, equipes de reportagem estavam espalhadas por todo o recém-inaugurado Sambódromo da Marquês de Sapucaí, mostrando ao telespectador o desenrolar da história que cada escola se propunha a contar. Stein declarou que buscavam fazer com que o espectador entendesse esse propósito como numa peça de teatro, uma abordagem que ia muito além do show de roupas brilhantes e mulheres seminuas, trazendo todo o contexto histórico do carnaval, que também tem uma origem mundial, né, que vem aqui para o Brasil, e muita brasilidade também dentro de todas as homenagens, enredos e tudo mais. O resultado foi devastador. A emissora de Adolfo Bloch liderou a audiência no Rio de lavada, chegando a uma diferença de 56-14 na noite de segunda-feira, e tendo conseguido nos 2 dias de desfiles uma média de 30 pontos. Foi a segunda vez que o Fantástico perdeu a liderança de novo
para a Manchete. Estava instaurada uma rivalidade que beneficiaria o evento dali para frente, né? Apesar de ter custado o fim da relação de parceria entre as redes cariocas, Globo e Manchete inovaram seguidamente desde então. A repercussão, então, do Carnaval de 84 foi importante para a Manchete justamente porque deu esse aval para seguir adiante em 85. A grande repercussão estimulou a criação da Liesa, né? Que para quem assistiu Vale o Escrito vai conseguir enxergar isso também dentro do contexto do Jogo do Bicho também que a gente viu ali. Ser a detentora de direitos de transmissão do grupo especial. O governo estadual deixou de ser o negociador das transmissões a partir de 85, fazendo a Manchete perder preferência na renovação de contrato. A emissora foi contemplada junto com a Globo e também a Band. A emissora não perdeu tempo, justificou a não exclusividade com o período político que o Brasil, nos 20 anos anteriores, tinha criado, né? Aproveitando o fim da ditadura militar, batizou sua cobertura de O Carnaval da Democracia. Abre aspas para Rubens Furtado, diretor-geral da Manchete em 85. O Carnaval era a chance que a Manchete tinha de mostrar que era maior e melhor que a Globo. Aí nós temos aqui a primeira transmissão em pool com a Globo, né, que a Manchete faz. Uma prática que era muito comum para grandes eventos, especificamente nos anos 80 e 90, né? E aqui nós temos o balão da Manchete nesse Carnaval de 85. Essa questão tinha ali um apelo também, né, durante os desfiles. Esse balão ele ajudava também na filmagem aérea. Balão da Manchete sobre a apoteose no Carnaval de 85, manchete.org traz aqui. Por esse acordo firmado, a Globo seria responsável pela captação e transmissão das imagens e a Manchete ficaria a cargo de captar e irradiar o áudio de todo o evento. A distribuição levou em conta o fato da Manchete ser a única do país com som estéreo e continuou sendo por muitos anos. Vale lembrar que em 83, quando a Manchete é inaugurada, ela traz muito desse contexto de equipamentos muito modernos para essa época, né? O investimento de criação da Manchete foi de fato muito grande e trouxe essa questão também de conseguir levar adiante o evento como um todo. Temos também aqui na sequência do que a gente traz, o manchete.org traz por aqui, algumas novidades da Manchete, né? Os sambas enredo que a gente vê hoje, meses antes do Carnaval, foram uma inovação da Manchete. As imagens aéreas que foram feitas através de helicóptero e também desse balão sobre a apoteose. O desfile sem cortes, abre aspas, para o Alcino Diniz. Ficou combinado que o jornalismo só entraria na concentração adiantando como a escola ia desfilar e depois era só o desfile, né? Mesmo com sem a exclusividade, a emissora bateu a Globo várias vezes. Quando a Mocidade terminou de passar, a Manchete registrava 21 pontos contra 11 da Globo. Então era uma batalha muito regional de televisão, né? Então temos essa grande questão que é importante. Em 86, sem a Band no circuito, porque a Band também tinha diversas características, a Manchete provocou a Globo porque posicionou num prédio em frente ao Sambódromo esta histórica imagem que a gente vai mostrar aqui para vocês agora. A Manchete colocou esse logo instalado aí na frente da apoteose, na frente em um prédio, né, nesse momento. Trouxe essa imagem que a gente vai trazer na sequência aqui, com o logotipo da Manchete gigantesco. Então a gente tem, para Globo dessa época, para Globo do Boni, é algo inacreditável, né, que tenha acontecido, porque de fato é uma afronta muito grande nessa rivalidade que acontece. Em 87, a Globo fez isto aqui, ó. Trouxe um logotipo da Globo maior ainda que o da Manchete para cobrir isso dentro desse contexto. Mas era, de fato, uma transmissão que vinha por muitos lados e que beneficiou o Carnaval Carioca especificamente. A Manchete, aliás, também disponibilizou nessa cobertura de 87 1.000 funcionários na passarela e trouxe novidades como a câmera robô. As emissoras eram livres para utilizar recursos extras ao compartilhado por ambas pelo pool, né, que dispensava a presença de um cameraman em lugares onde antes isso seria impossível. Também usou, como sempre, um helicóptero para oferecer as imagens aéreas. Isso em 88, na verdade, é que a Globo colocou esse... Aliás, o logo maior foi em 87. Em 88, a Globo adquiriu os direitos de transmissão exclusivos e não repassou a concorrente, dando um troco na questão de 84. Aliás, a Liesa, para não ser acusada de favorecer a líder, na verdade havia vendido direitos a uma empresa de eventos e marketing que depois de alguns meses os teria repassado à Globo.
A Manchete entrou então em outras coberturas, aumentando a visibilidade de carnavais de rua de Ouro Preto, Salvador, Manaus, Recife e dos tradicionais e quentes bailes de carnaval cariocas. O título da cobertura naquele ano, por isso, acompanhou a estratégia Carnaval do Povo, né? O Carnaval do Povo, dentro dessa característica que a gente está trazendo para vocês aí da Manchete transmitindo, ele tinha essa característica um pouco mais ousada. O que a Rede TV faz hoje com a ideia de bastidores do carnaval é muito nessa vibe, né? Em 88 fez a Manchete... Aqui o Manchete.org traz essa característica. O Carnaval do Povo de 88 fez a Manchete apelar mais e devido à exibição de closes ginecológicos durante os bailes das madrugadas, Band e Manchete foram atacadas pelo Congresso Nacional. Os deputados as ameaçaram com suspensão de sinal e outros mais de direita falavam até em cassação dos canais. Representantes das emissoras foram chamados a Brasília para prestar esclarecimentos e acabaram fechando um acordo para pegarem mais leve nos anos seguintes. O episódio também motivou o Alexandre Garcia, na época, a pedir demissão. Ele fez lobby a favor da Manchete durante a concorrência pelas concessões em 80. Ele era o porta-voz dos militares na época, se tornou diretor de jornalismo em Brasília, além de uma coluna semanal no programa de domingo, pediu demissão e assinou o contrato com a Globo nesta época, tá certo? Bom, dos anos 90 em diante, a gente tem uma Manchete com mais dificuldades de forma geral, inclusive para a transmissão específica do carnaval, né? Vale a gente ressaltar isso, que a Manchete teve dificuldades não só na transmissão do carnaval, mas conseguiu se destacar na dramaturgia, houve essa melhora, especificamente na transmissão da dramaturgia, mas a Globo voltou em 89 a dividir essa transmissão com a Manchete em pool. A Manchete, porém, não deixou de dar destaque às festas de rua pelo país, Carnaval pelo Brasil, né? O Carnaval do Brasil da Manchete. Carnaval da Manchete em 89 já tinha essa característica que o Glo na rua faz hoje, né? Muito bem, temos em 91 a inauguração do Anhembi, o Adolfo Bloch foi samba enredo do Unidos do Cabo Sul, escola de samba do Grupo de Acesso do Rio em 91, né? E também a Manchete transmitiu o Carnaval de São Paulo para todo o Brasil, junto com a Globo no Sambódromo do Anhembi. E começou a trazer, né, muito fortemente a característica de que cobria junto com o Carnaval do Rio e de São Paulo o Carnaval de todo o Brasil. Em 93 começa com o Carnaval de Salvador, em 94 entra o Carnaval de Manaus e depois desfiles do Grupo Especial em 95 e 96 em pool com a Globo. Muito bem, tivemos também a transmissão dos grupos de acesso A e B do Carioca, Garota Carnaval de 97 na Manchete, em que você podia votar por telefone quem seria a Globeleza da Manchete especificamente, né, como a gente trouxe aqui em outros momentos, e de novo na crise de Marcela Leite, né, foi a vencedora desse concurso da Garota Manchete. Nós temos aqui a imagem da Marcela Leite também para a gente poder trazer, deixa eu trazer aqui para vocês, ela que estampou essa campanha que a gente mostrou ali anteriormente e que com isso trouxe também essa visibilidade para o Carnaval da Manchete, Marcela Leite por aqui. E também tivemos então a sequência do Carnaval Carioca sendo transmitido pela Manchete, mas em 99, por falta de recursos e devido à crise iniciada em 98, a Manchete não transmitiu mais os desfiles, nem fez cobertura sobre o evento. Nenhuma região foi coberta, o departamento de jornalismo apenas cumpria a legislação que exigia 30 minutos por dia de jornalismo, cumprido com uma edição magra do Jornal da Manchete, diz aqui o manchete.org, de onde tiramos esta matéria sobre o Carnaval da Manchete. E aí vem o fim melancólico da TV Manchete, depois dá lugar à Rede TV, que usa, para mim, existe uma característica muito forte de semelhança entre o que a Manchete e a Rede TV fazem da cobertura extra-carnaval, né, quando não tem direitos. Então, acho que vai muito por esse caminho, tá certo? Segue o legalzinho na programação da Rede Gesla.